Bem-vindos ao Books with Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Carol. Sejam muito bem-vindos ao último episódio do Books with Tea do ano de 2021. E celebrando o espírito natalino, hoje eu venho conversar com vocês um pouco sobre um clássico da literatura inglesa e que se tornou uma tradição nessa época do ano, que é o livro Uma Canção de Natal, escrito por Charles Dickens. Mas, antes de eu começar a falar sobre essa leitura, eu gostaria de pedir licença para vocês e aproveitar que é o último episódio do ano e agradecer imensamente o apoio que eu tive durante 2021. O podcast lhe surgiu apenas como uma ideia e que sempre acabava ficando em segundo plano, mas isso mudou completamente quando eu decidi arriscar e que bom que eu arrisquei. Eu fico muito feliz que algo que eu considero como um hobby acabou sendo reconhecido como algo de qualidade e me surpreende o fato de que realmente as pessoas querem e gostam de me ouvir falar sobre as leituras que eu faço. E acima de tudo, estar incentivando as pessoas a se interessarem por uma leitura e quererem ler um livro novo é o que me motiva todos os dias a produzir mais e mais conteúdos para vocês. Então, muito obrigada a todos vocês, meus queridos ouvintes, por todo o apoio e por acompanharem o Books with Tea. E agora, sem mais delongas, vamos conversar um pouco sobre o livro Uma Canção de Natal. O livro Uma Canção de Natal foi publicado em 1843 por Charles Dickens e o livro ele foi escrito em menos de um mês e originalmente a intenção desse livro era apenas para pagar dívidas, mas ele acabou se tornando um dos maiores clássicos natalinos de todos os tempos. Aqui no Brasil vocês conseguem encontrar essa obra publicada por diversas editoras. Dentre elas temos a Penguin, a Antofágica, a Martin Claret, dentre outras. Uma Canção de Natal vai contar a história do Sr. Scrooge, que é um velho conhecido por seus modos mesquinhos. Na véspera do Natal, Scrooge é visitado por uma série de fantasmas, começando por seu antigo sócio, o Jacob Marley. Os três espíritos que seguem, os fantasmas do Natal passado, do presente e do Natal que ainda está por vir, mostram a Scrooge como seu comportamento mesquinho afetou as pessoas ao seu redor. No final da história, ele fica aliviado ao descobrir que ainda há tempo para ele mudar, e o vemos transformado em um ser humano generoso e de bom coração. É interessante nós vermos o contexto histórico que essa obra foi publicada. Dickens escreveu essa história em 1843, sendo que na época havia uma tradição de se lerem histórias de fantasmas no Natal. Daí o porquê dos inúmeros espíritos que Scrooge encontra durante o livro. Os temas de riqueza e injustiça são comentários claros sobre as desigualdades na distribuição de riqueza na Inglaterra vitoriana. No livro, como eu havia dito, o Scrooge ele recebe a visita de três fantasmas. O primeiro deles é o fantasma do Natal passado. O fantasma ele vai mostrar para Scrooge memórias de sua infância e do início da sua vida adulta. Nesta última, nós vemos um momento de Scrooge com a sua noiva, que o deixou afirmando que ele havia mudado, parecendo amar mais o dinheiro do que ela. Então eles veem a menina virar mulher com sua família e feliz com ela. O Scrooge ele fica bem chateado e nesse momento ele já é visitado pelo segundo fantasma. O fantasma do Natal presente leva o Scrooge à família de um funcionário seu, onde ele vê a humildade com que a família tolera a sua pobreza. Em seguida, o espírito vai mostrar o sobrinho do Scrooge e seus amigos, enquanto eles comemoram e brincam sobre como o Scrooge é um sujeito ridículo. Por último, o fantasma mostra a Scrooge duas crianças, a ignorância e a privação. O fantasma então desaparece e um outro fantasma escuro e encapuzado vem em direção de Scrooge. O último espírito
é o fantasma do Natal que ainda virá, que conduz Scrooge por cenas relacionadas à morte de um homem. Finalmente, o fantasma mostra a lápide do homem de quem as pessoas estão falando, e Scrooge descobre que é da sua morte que se trata. Após essas aparições, o Scrooge acorda entusiasmado pela vida e ele redescobre os valores do Natal, de solidariedade e empatia. E até ele passa a ser conhecido como um homem que realmente sabe comemorar o Natal. Uma Canção de Natal é um livro sobre o espírito de dar e ser gentil com os outros. É o típico livro que vem trazer aquela mensagem do Natal. E não poderia terminar o ano de melhor forma. Esse é um livro muito rapidinho de se ler e ele traz valores muito importantes e que por muitas vezes nós acabamos esquecendo. Então foi uma leitura muito gratificante por isso. Bom, pessoal, e esse foi mais um episódio do Books with Tea. Muito obrigada por quem ouviu e se você está ouvindo pelo Spotify, não se esquece de seguir o podcast. E aproveita que agora você também consegue deixar uma avaliação no podcast. Isso vai ajudar muito. Aproveite também e me segue lá no Instagram, que é o @bookswithtea, que é onde eu compartilho as leituras que eu estou fazendo. Muito obrigada, pessoal, e nós nos vemos no ano que vem. Um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo para todos. Até a próxima! Tchau!